Então vamos lá, pessoal. O Troyes é um jogo onde você é o representante de uma família influente na região de Champagne, na França. E nós usamos nossa influência para supervisionar as pessoas dentro das três principais classes sociais da época. E essas classes são a nobreza, o clero e a plebe. E como vamos falar dos aspectos históricos dos jogos, né, falar um pouquinho do principal aspecto histórico do Troyes, tá? Então, no ano de 1200 foi estabelecida a fundação da Catedral de Troyes, só que a construção dela levou pelo menos uns 400 anos para terminar. Então o jogo se passa aí nesse espaço de tempo, né? Óbvio, representado ali dentro do tabuleiro. E a sociedade naquela época era organizada em três classes: a nobreza, o clero e a plebe. A nobreza, ela representava a força militar, tá? O clero era o guia espiritual da cidade, que guardava os conhecimentos, né? E cuidava ali da plebe e da nobreza também. E tem a plebe, que era o pessoal que trabalhava para colocar dinheiro na cidade, né? A força de trabalho. Então vamos falar um pouco dos elementos do jogo, tá? Nós temos aqui os cidadãos, que são os meeplezinhos. Nós temos uma série de meeplezinhos, cidadãos, tá? E esses cidadãos, eles são alocados nas três principais construções da cidade, que é o palácio, o bispado e o city hall, que é como se fosse um conselho da cidade, tá? E quando nós alocamos os nossos personagens, os nossos meeplezinhos nessas construções, nós ganhamos influência dentro dessas construções. E o que essas construções representam? Essas construções representam as três principais classes sociais da cidade. O palácio está relacionado à nobreza e à cor vermelha. O bispado está relacionado ao clero, obviamente, e à cor branca. E o conselho da cidade está relacionado à plebe, né, aos camponeses, que é representado pela cor amarela. Então, como isso é representado no jogo? Para cada bonequinho seu, para cada cidadão seu que está em uma dessas construções da cidade, você vai ganhar um determinado número de dados da cor daquela construção. Então, se você tem 3 cidadãozinhos seus no palácio, você ganha 3 dados vermelhos. Se você tem, por exemplo, 2 cidadãos seus no conselho da cidade, você ganha 2 dados amarelos. E, respectivamente, para o bispado você ganha dados brancos. Como é um jogo de alocação de dados, tá? Você vai determinar a quantidade de cidadãos que você tem em cada construção da cidade, vai ganhar aquele número de dados, vai rolar e você vai realizar as ações do jogo com os resultados do dado que você conseguiu, tá? Então, o que isso representa historicamente no jogo, tá? Se você está rolando 3 dados vermelhos e 2 amarelos, né, os seus cidadãos estão influenciando mais na nobreza do que entre os camponeses. Além disso, no jogo nós temos cartas de eventos e cartas de atividade, tá? E nós temos uma quarta cor de dado, que são os dados pretos, tá? Que são os dados que representam a ameaça, as ameaças da cidade. E esses dados, eles vêm com as cartas de evento, tá? Toda rodada é aberta uma ou mais cartas de evento. E essas cartas de evento podem ter coisas que ameaçam a cidade, são representadas por esses dados pretos, tá? Então, uma coisa interessante do jogo, tá, são as atividades. Você tem 3 tipos de atividades diferentes que são representadas por essas cartas aqui, tá? Esses são os fundos das cartas. Então nós temos atividades relacionadas à nobreza, atividades relacionadas aos camponeses e cartas de evento, cartas de atividade, desculpa, relacionadas ao clero. Tá? Esses são os fundos das cartas, né? Elas são viradas, elas têm aqui um tema, né? Um nome, tá?
Então os dados vermelhos, né, os nobres no jogo, eles representam muito mais a questão militar. Por quê? Tá? Porque naquela época, né, qual é o aspecto histórico aqui? Durante a Idade Média, esse jogo se passa na Idade Média, a sociedade medieval era sustentada por 3 pilares. Esses 3 pilares eram essas 3 classes sociais: a nobreza, o clero e os camponeses. Tá? Então como que funcionava? Você tem lá o nobre, que é o mais poderoso da cidade, um dos mais poderosos da cidade, junto com o clero, né? A nobreza é mais poderosa na cidade. E quem era responsável por defender a cidade eram os nobres. Por isso aqui no jogo a questão militar está ligada à cor vermelha dos nobres. Tá? E junto com os nobres a igreja tinha muita influência e muito poder na cidade. Por quê? Porque todo mundo temia Deus naquela época. E você tem ali um grupo que se dizia entender e ter contato direto com Deus. As pessoas chegam a temer esse grupo, né? Então as pessoas temiam muito a Deus e respeitavam muito o clero por causa disso. Tá? Então, mostrar um pouquinho aqui as cartas de atividade. Nós temos aqui uma carta branca, né? Uma carta relacionada ao clero, e a carta dos templários. Né? A carta dos templários, elas te permitem usar um dado branco, né, como 2 vermelhos. Isso é a relação direta entre a nobreza e o clero. Né? O templário, que ia lá para as cruzadas, geralmente era um nobre escolhido pela igreja. Né? Então tá aí a relação direta entre clero e nobreza. Nós temos aqui também uma carta militar, uma carta da nobreza, né? É uma carta da nobreza que não representa diretamente algo militar, né? Que é a carta do diplomata. Tá? A gente está vendo aqui um carinha negociando com outro aqui, né? Esse símbolo aqui representa as ameaças da cidade. E essa bandeirinha é quando você resolve uma ameaça. Então, ele aqui está explicando que o diplomata, você pode, quando você resolve a ação dessa carta, você pode resolver uma ameaça, né, através da diplomacia. E uma terceira carta aqui relacionada aos camponeses, que são os ferreiros. Tá? Os ferreiros, você pode transformar, dar mais 5 no resultado dos dados vermelhos. Né? Porque isso representa o quê? Os ferreiros talvez preparando melhor as armas, né, dos nobres. E uma coisa legal do jogo é que você vai jogar a sua família, uma família influente na cidade, né? E ela vai agir de acordo com algum personagem histórico famoso que viveu ou teve muita representatividade na cidade. Então vamos lá. O primeiro que eu tenho aqui é o Urbano IV. Urbano IV, né? Urbano IV, ele foi um sapateiro na cidade de Troyes, e ele se tornou papa em 1261. Tá? E ele foi, assim, ele se tornou papa depois de ele ter sido escrituário lá na catedral de Troyes. O Urbano IV, ele foi o papa responsável por instituir o feriado de Corpus Christi, que é um feriado que nós temos em maio, né? Acho que é uma quinta-feira de maio, não sei exatamente o dia, mas a gente tem esse feriado de Corpus Christi. E o Papa Urbano IV, que viveu em Troyes, né? Trabalhou na catedral de Troyes, depois se tornou papa. Ele foi o responsável pela criação desse feriado cristão mundialmente conhecido. E cada personagem do jogo, né, ele vai te dar um bônus no final do jogo. E uma das ações vai te dar um bônus de pontos de vitória no final do jogo. E uma das ações possíveis do jogo é você ajudar a construir a catedral. Tá? Então o Urbano IV, ele vai dar pontos de vitória no final do jogo para quem ajudou mais a construir a catedral. Outro personagem que eu tenho aqui é o Hugo de Pan. Tá? O Hugo de Pan.
Hugo de Pany foi um templário, tá? Ele foi o fundador da Ordem dos Templários, inclusive, e durante o Conselho de Troyes, que aconteceu em 1129, a Ordem dos Cavaleiros Templários ela foi oficializada nesse conselho, né? E ele recompensa os jogadores por pontos de influência acumulados, né? Essas bandeirinhas em cima são pontos de influência, pontos que você pode usar durante o jogo, tá? Então vamos ver. Nós temos aqui um Papa que cresceu na cidade e o fundador da Ordem dos Templários, né, que consagrou a criação da Ordem no Conselho de Troyes, tá? E por último, a gente tem aqui o Chrétien de Troyes, né? O Chrétien de Troyes ele foi um poeta. Chrétien, se eu não me engano, em francês quer dizer cristão, mas esse era o nome dele mesmo, era como ele era conhecido, era um monge que viveu na cidade, um monge e um poeta, né, que viveu na cidade, tá? Ele viveu no final do século XII na cidade e ele foi um dos primeiros autores dos romances de cavalaria, como Rei Arthur, por exemplo, né? A lenda do Rei Arthur já existia, já tinha sido escrito histórias sobre o Rei Arthur antes dele, mas todo mundo hoje em dia escreve histórias do Rei Arthur, é uma história recorrente que todos escrevem. E ele foi um dos primeiros escritores desses romances de cavalaria e ele foi o responsável pela criação da lenda do Santo Graal. E se eu não me engano, foi ele que incluiu nas lendas do Rei Arthur, nas histórias do Rei Arthur, elementos como Tristão e Isolda, o Lancelot, Guinevere. Se eu não me engano, a Guinevere também foi ele que incluiu, mas ele incluiu muitos desses elementos mais românticos assim nas lendas do Rei Arthur. E ele vai influenciar, ele vai dar pontos de vitória para a quantidade de cidadãos que você tiver nas construções da cidade. Por quê? Como ele é um poeta, um escritor, ele precisa de leitores, né? Então, esse é um pouco do aspecto histórico do jogo. Troyes é uma cidade uma cidade de médio para grande que existe hoje na França, né, na região lá de Champagne mesmo. Eu não sei se a região de Champagne é de onde veio a bebida, eu acredito que sim, né? Isso eu não sei dizer, mas Troyes foi uma cidade muito influente durante a Idade Média, né? Foi uma cidade muito influente para a França durante a Idade Média, e tá tudo isso representado aqui no jogo, né? Um jogo com os três pilares da sociedade medieval representadas no jogo, e é um jogo que quando você joga você sente a sua família usando dessas três classes sociais para se promover, porque é o objetivo do jogo. A família, uma das famílias que é você que está jogando, tentando se promover usando ali as três principais classes sociais da cidade e agradando a um dos personagens, né, que são sorteados aí no início do jogo, tá? Eu não tô me atentando aqui muito às regras do jogo, tá? E caso você queira ver um gameplay do jogo, eu sugiro para vocês o canal no YouTube, eu vou botar o link, tá? Eu sugiro para vocês o canal do YouTube do Igor Knop. Ele fez um gameplay do jogo, acho que dividido em duas partes, se eu não me engano, que é bem bacana. E eu inclusive assisti esse gameplay na época que eu comprei o jogo, eu li a regra e assisti esse gameplay dele para tirar minhas dúvidas e tal, então é bastante interessante. Então quem quiser ver um gameplay do jogo, dá uma olhada lá no canal dele que é bem legal. E como que vai ser feito, como que vai funcionar aqui o nosso canal, tá? Eu vou gravar um vídeo, em seguida eu vou publicar um conteúdo escrito no blog do canal e no canal do Jogada Histórica lá na Ludopedia, tá? Eu vou compartilhar tudo ali pela página do Facebook. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa. O programa foi bem rápido, mas o objetivo talvez é esse mesmo, né? De ser rápido e falar um pouco dos aspectos históricos dos board games em geral, né? Geralmente eu vou falar dos jogos mais conhecidos ou mais famosos e tal. E é isso. Se você tiver sugestões ou jogos que você queira ver, né, que a gente fale aqui, é só mandar uma mensagem lá por comentário, por que quer que seja. Tá ok? Valeu, um abraço aí.